cobarde e traiçoeira invasão da Ucrânia pelo Putin muda radicalmente a geopolítica mundial, ao mudar o modo como o Ocidente vai passar a encarar as ameaças dos Estados párias. É verdade que os ocidentais podem ter sido mais felizes a lidar com a Rússia logo a seguir à queda da União Soviética, mas não há dúvida que os Estados do antigo Bloco de Leste fizeram bem em não confiar em que a Rússia ia ficar mansa indefinidamente e pediram para aderir à segurança de uma NATO. Eles sabiam que mais tarde ou mais cedo essa seria a única garantia de independência contra uma Rússia habituada a que os mais próximos lhe façam a vontade, a bem ou a mal. O Ocidente do século XXI não acreditava que fosse possível um Estado simplesmente atacar um vizinho da forma mais brutal possível. É um regresso a um passado que já ninguém acreditava que poderia voltar, mas voltou. Isso explica em parte a falta de firmeza do Ocidente antes da invasão. Em contrapartida, depois da hesitação e da perplexidade face à agressão, o Ocidente parece ter acordado para a realidade. No mundo, há mesmo gente empenhada em destruir o Ocidente, a sua cultura e as suas instituições, empenhada em escravizar os seus povos e disposta a utilizar mesmo os meios mais desumanos para o conseguir. Tarde, mas os ocidentais parecem estar finalmente a reagir. Há um novo sentimento de unidade, de necessidade de garantir militarmente a segurança coletiva e uma perda da ingenuidade que tem caracterizado as últimas décadas. Putin, com a sua paranoia, já perdeu claramente. Esta aventura na Ucrânia pode ser mesmo a maior asneira que ele podia ter feito para os seus objetivos, declarados, de retomar o controle dos países sob a alçada da antiga União Soviética. O que o Putin ganhou foi o título de o vilão do século e transformou a Rússia num Estado pária, desligado da sociedade das nações, isolado no seu imperialismo anacrónico. A Rússia perde muito com isso. A humanidade também. O Ocidente está mais unido e resoluto. Vamos ver quanto tempo dura essa atitude. Que pena que tenha sido à custa do sangue dos ucranianos. Tem sido heroica a defesa ucraniana contra a agressão russa. A própria população pegou em armas, cada um segundo as suas possibilidades, num esforço de guerra reminiscente do que viveram tantos povos em outras guerras pela liberdade. É um povo que não quer ser escravo. Seremos capazes da mesma heroicidade hoje em dia em Portugal? Já o fomos, muitas vezes, noutras épocas. Uma das lições que a Ucrânia nos dá é que é melhor estarmos preparados. É verdade que os ucranianos têm um líder, o presidente Zelensky, que tem estado bem à altura da situação. Portugal não tem nenhum líder, nem o Ocidente. Acham que o Biden vai servir de líder inspirador de uma renovada aliança do Ocidente? Quem está a observar atentamente a reação do Ocidente é a China. Ela também está a preparar a sua aventura militar em Taiwan para os próximos anos. O Xi Jinping não vai querer que o título de maior vilão fique muito tempo nas mãos do Putin.